pessoal, tudo bem? Nós do grupo Petzootecnia, dando continuidade ao vídeo Como construir o miocárdio, neste vídeo vamos falar sobre a importância do humus, como ele é feito e como ele pode ser utilizado. Miocárdio em 4 passos. Passo 1. Como produzir o humus? Para produzir o humus, primeiro devemos saber que tipo de substrato iremos utilizar. Os mais utilizados são os estercos bovinos, suínos, caprinos e ovinos. Porém, os restos de frutas e verduras cruas são bons substratos também. Não se recomenda utilizar restos de frutas cítricas, alimentos cozidos e muito menos terra. Quando se trata de esterco, devemos deixá-lo fermentar antes de utilizá-lo nos nossos canteiros, porque do contrário podemos queimar as minhocas. Como se acompanha a fermentação? Deve-se escolher um local seco onde são montadas leiras de no máximo 1 metro de altura, que são molhados o suficiente a ponto de não deixar escorrer água por baixo. Se possível, deve-se cobrir a leira com uma lona para evitar que a chuva molhe. Depois de 20 dias, deve-se revirar a leira para estimular a fermentação. Como saber quando a fermentação acabou? Quando acaba a fermentação, a temperatura da leira deve ser igual à temperatura do meio ambiente. Veja como montar a estrutura de miocárdio no nosso outro vídeo. É só clicar no balão que está aparecendo aqui na tela ou acessar o link na descrição. Passo 2. Onde construir e como montar os miocárdios. O local escolhido é muito importante, deve ser um local sombreado e fresco. Uma vez que já temos a estrutura pronta e o esterco curtido, pode-se proceder à montagem dos miocárdios. Primeiramente, deve-se encher a estrutura com esterco curtido. Posteriormente, molhe-se bastante até ficar bem úmido, para finalmente colocar 3 litros de minhocas por metro quadrado da estrutura. Se possível, deve-se cobrir com capim seco ou folhas de bananeira para evitar a evaporação da água dos miocárdios. O processo de vermicompostagem dura em torno de 45 dias aproximadamente. Passo 3. Aos 45 dias é colocada uma rede sobre os miocárdios com esterco curtido úmido para retirar as minhocas de um miocárdio e passar para outro. Esse manejo tem 2 objetivos principais. O primeiro, facilitar o peneiramento, e o segundo, evitar ferir as minhocas no mesmo processo. A rede deve ser deixada durante o dia e no dia seguinte deve ser retirada e os miocárdios devem ser revirados para acelerar o processo de secagem. A umidade do miocárdio deve cair de 75% para perto de 30%, a fim de facilitar o peneiramento. O humus já peneirado deve ser estocado em local coberto e seco, assim evitando empedramentos e a perda de qualidade do produto. Passo 4. Quando corretamente estocado, o humus não tem tempo de validade. Quais as propriedades do humus? O humus possui propriedades físicas e químicas que o diferenciam dos outros adubos orgânicos. Dentre as propriedades físicas, podemos citar a agregação das partículas em solos arenosos e evita a compactação dos solos argilosos. Também ajuda na aeração e na retenção de água, assim como reservatório de nitrogênio. As propriedades químicas do humus são ainda melhores, liberando nutrientes lentamente no solo e aumentando a capacidade de tamponamento. Devido ao fato de ter pH neutro, é um fertilizante bastante potente e não causa nenhum dano às plantas. Como utilizar o humus? O humus pode ser distribuído nos jardins a lanço em uma proporção de meio quilo por metro quadrado, enquanto que para flores pode ser fornecido uma relação de 1 kg de humus para 9 kg de terra. Veja agora como fazer a aplicação do humus na prática. O meio de aplicação é muito simples, é só jogar superficialmente o humus. Feito isso, depois de bastante coberto, uma camada de humus, é bom pegar um rastelo ou qualquer outro objeto apropriado para dar uma mistura sobre a superfície. É importante que o humus fique na superfície. Se você tiver uma planta já plantada, você pode colocar dessa maneira também. Mas é importante colocar antes de plantar alguma coisa. Lembrando também que todo o humus produzido aqui na faculdade ele está sendo comercializado e todo o dinheiro arrecadado será em prol aos nossos projetos de pesquisa. Então, se você tem interesse em comprar esse humus, por favor, consulte nossos contatos que estará aqui na descrição do vídeo.